de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço ao teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, aleluia. Mais uma vez juntos para celebrar ao Senhor por tudo o que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele é para nós. Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Geralmente nós abrimos nossas manhãs de domingo deixando um abraço para todas as pessoas, aqueles que estão mais perto, que estão mais distantes, recebam nosso abraço, os pastores de Mission, aos diáconos, diaconisas, os líderes, os obreiros, os levitas, os adoradores e todas as famílias e todos vocês que nos acompanham nos cultos online, tanto pelo YouTube como também pelo Facebook. Aproveite e se inscreva no nosso canal e também compartilhe o link com o máximo de pessoas que você puder. Assim você estará abençoando vidas. E lembre do nosso endereço, que você pode estar cultuando a Deus conosco, tanto no Engenho Novo como no Recreio, Friburgo, o Central você vai encontrar, e brevemente Tijuca. Tijuca já está praticamente embalado, né? A gente está já vendo uma propriedade local para a gente se instalar, para a gente começar a The Mission Tijuca. O pai pastor Fernando está lá com a Tânia e os seus ali já orando para que Deus instale em breve a nossa igreja local. Então, queridos, quero orar por você. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam nesse momento esperando essa oração. Eu quero fazer uma oração da fé por você. Você que está doente, você que está enfermo, está passando por alguma aflição, né? Aquela que você não esperava. Deus é Deus para te abençoar. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos orar junto nessa hora e eu creio que Deus tem uma resposta para você hoje ainda. Oremos. Pai, em nome de Jesus, pedimos agora um milagre do Senhor, Pai, um milagre do dia de hoje, um milagre de vida. Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser glorificado nessa vida agora. Ó Deus, teu nome seja exaltado, curando, libertando, salvando, trazendo o milagre do Senhor, Pai. Faça cessar essa dor, essa tristeza, essa agonia, essa aflição. Vai embora agora o mal, repreendo em nome de Jesus, tudo que seja contrário, espírito maligno, sai em nome de Jesus, e que haja cura, que haja libertação e salvação do Senhor. Abençoa todas as famílias que estão chorando, estão enlutados,
pessoas que estão padecendo, Pai. Estenda as tuas mãos, que o Senhor é o Deus dos aflitos e dos necessitados. Oramos abençoando toda a tua igreja, teu povo, no precioso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Você pode dar um glória a Deus aí? Então não perca, logo mais juntos celebrando ao Senhor. Vamos, porque Deus tem bênçãos para nós. Tá bom? Pastora Maria está com a palavra para trazer um assunto muito especial para você, falando tudo sobre a vontade de Deus. Eu creio que você vai ser tão abençoado que vai querer transmitir essa bênção para outras pessoas, fazendo um compartilhamento do link desse estudo tão lindo e abençoado. Tá bom? Vamos lá então, pastora Maria, a palavra está com você. Deus abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia pastor Ivan, pastores amados, você que nos acompanha aqui na nossa EBD Online, que Deus te abençoe muitíssimo. Hoje nós vamos falar sobre como saber a vontade de Deus, que o Espírito Santo ministre ao meu e ao teu coração, nos revele, nos ajude, nos inspire a identificarmos a vontade de Deus na nossa vida. Você está pronto também? É isso que Deus quer fazer. Afinal, a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus? Como ela é? Por que nós desejamos tanto conhecer a vontade de Deus, né? Eu acredito que cada um de nós aqui já se perguntou assim: qual a vontade de Deus nesse projeto aqui? Será que Deus está nesse negócio? Será que eu devo aceitar esse convite, essa solicitação, essa proposta? Então, primeira coisa, por que a gente quer tanto a vontade de Deus? Sabe por quê? Olha o que Romanos fala aqui. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, escuta isso, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente aprende pela palavra que a vontade de Deus, ela é sempre boa, ela é agradável e ela é perfeita. Não há defeitos na vontade de Deus. Aquilo que Deus quer para nós é exatamente trilhar o plano que Ele traçou para nós. Mas para que a gente possa trilhar esse plano sem interferências, nós precisamos sempre perguntar a Deus antes de fazer ou tomar qualquer decisão. Você está pronto para isso? A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e perfeita. Cabe a mim e a você pedirmos a Deus direção para tomarmos decisão, para dizermos coisas, para impetrarmos juízos. Precisamos saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Você deseja saber isso? Os nossos sonhos, os nossos propósitos, os nossos projetos precisam ser construídos segundo a vontade de Deus. Sabe? Só dará certo se estiver de acordo com a vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, em Provérbios, capítulo 19, rapidinho essa introdução. A nossa aula hoje é mais curtinha, então que o Senhor te abençoe, fica aí conosco. Os nossos jovens estão no Acampa Dentro, que Deus abençoe vocês, queridos. Deus tem algo especial para cada um de vocês, viu? Deus abençoe a cada um. Olha lá, Provérbios, capítulo 19, vamos lá. Provérbios 19, versículo 21, tô chegando lá. Diz assim, ó: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então eu aprendo aqui que eu posso fazer muitos projetos, mas aqueles que irão prosperar, aqueles que não irão me decepcionar, são aqueles que estarão em conformidade com a vontade de Deus. Jesus, ele nos ensinou a pedir a vontade de Deus sempre nas nossas vidas. Você quer ver isso? Está lá em Mateus, capítulo 6. Vamos lá. Como, afinal de contas, eu preciso tomar decisões de acordo com a vontade de Deus? Mateus 6, versículo 10 diz assim, olha: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E na terra é na nossa vida. Você pode dizer: seja feita a tua vontade na minha vida, Deus? É. Nós precisamos pedir a Deus que a vontade dele seja feita nas nossas vidas, irmãos. Só provaremos a permanência dos nossos projetos, a prosperidade dos nossos projetos, quando nós entendermos que eles precisam estar alinhados à vontade de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude, queridos. E eu quero pensar com você, em alguns minutos aqui nessa aula de hoje, como saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Você já se perguntou? Como eu sei se isso ou aquilo é da vontade de Deus?
Vamos parar para pensar sobre isso. De acordo com a palavra, veja bem, é necessário que a nossa vida e todos os nossos sonhos estejam alinhados com a vontade do soberano Deus, para que então possamos ver os frutos aqui nessa terra. Como saber a vontade de Deus para nós? Primeira coisa que eu e você precisamos saber para conhecer a vontade de Deus na nossa vida. Primeira coisa que eu preciso fazer: buscar a direção de Deus. Diga comigo, buscar a direção de Deus. Já experimentou buscar a direção de Deus para uma decisão que você tem que tomar, para um projeto teu? E aí você vai me perguntar, mas como que eu busco a direção de Deus? Eu quero falar de 3 formas de você buscar a direção de Deus. A primeira forma de nós buscarmos a Deus e ouvirmos o Senhor é através da oração. Oração. A oração é o meio, é o instrumento, dos instrumentos que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos falar com Deus e ouvi-lo através da oração. Vamos ver isso? Olha só, irmãos, eu acho espetacular que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, perfeito, o homem perfeito, ele pediu direção a Deus para escolher os 12 discípulos. Se Jesus, perfeito, pediu a direção a Deus, muito mais eu e você. É ou não é? Olha o que a Bíblia diz aqui. Lucas, capítulo 6. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. Diz assim, ó: e aconteceu naqueles dias, subindo ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Jesus. Versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, para escolher os apóstolos, Jesus passou a noite em oração. Talvez a gente não precise ficar a noite em oração, mas muitas vezes nós teremos que orar algumas vezes sobre determinadas situações para pedir a Deus que nos direcione. A pior coisa na minha e na sua vida é tomar uma decisão sem ouvir Deus, porque certamente dará errado. Pode até começar bem, mas depois desanda. Porque a vontade de Deus está em que eu e você andemos segundo a vontade dele e não segundo a nossa própria vontade. Então, Jesus orou para escolher os seus 12 apóstolos. E nós não vamos orar para tomar as nossas decisões? Imagine isso. Veja Davi consultando a Deus. Esse é um texto. Tem outros tantos textos. Mas eu vou mostrar aqui um texto de alguém perguntando a Deus em oração, buscando a Deus em oração. 1 Samuel, capítulo 23. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 23, versículos de 1 a 5. Veja só, Davi perguntando uma direção a Deus. Diz assim, olha: e foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e a saqueiam, saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus. E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Veja só, até aqui a primeira oração que Davi faz, porque havia uma cidade que tinha sido tomada pelos filisteus. E Davi pergunta a Deus: Senhor, é para eu ir lá e livrar aquela cidade? E Deus fala com ele: vai. Veja, Deus fala com ele. E quando ele se levanta para ir, olha os próximos versículos aqui. Versículo 4 e 5. Levanta-se uma dúvida. Será que é Deus mesmo? Já aconteceu isso com você? Você vai pedir uma direção de Deus, você está certo daquilo, mas de repente entra uma dúvida no teu coração. Sabe o que Davi fez quando entrou a dúvida? Vamos ver aqui. Versículo 3. Porém, os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Versículo 4. Então, Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Olha o versículo 5. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Aleluia! Porque Davi pediu direção a Deus.
Escute, nós estamos sujeitos a termos dúvidas. E é por isso, escute, meu querido, não faça nada se Deus não ministrar ao teu coração algo chamado paz. Nós vamos falar já sobre isso, daqui a pouquinho. Mas se você não recebeu uma direção de Deus no teu coração, espera. Diz aí para a pessoa que está do teu lado, espera. Sabe, é melhor esperar e ouvir Deus do que passar na frente de Deus e se escangalhar todo. Deus tenha misericórdia de nós. Através da oração, Deus te direcionará. Escute isso. Você tem dúvida de uma decisão, vá orar. Ore ao Senhor. Talvez você esteja aqui me ouvindo agora e você diz, olha, eu tenho uma decisão a tomar, eu não sei o que fazer. Quero dizer a você nessa manhã, ore. Porque quando você ora, Deus ouve e responde a tua oração. Deus vai falar com você. É isso que a Bíblia diz. Deus fala conosco e nos revela a vontade dele. Olha o que está aqui em 1 João, capítulo 5. Olha só o que a Bíblia fala aqui, ó. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, à medida que você vai orar, eu costumo dizer que a oração é uma forma de Deus aparar as arestas dos nossos pedidos e conformar o nosso pedido à vontade dele. Então, quando você coloca um projeto, coloca uma decisão que você tem que tomar diante de Deus em oração, ele vai conformar aquele pedido ao propósito dele. E então, quando esse pedido estiver conforme o propósito, ele vai responder a você e você saberá que Deus está naquilo. Não podemos perder a oportunidade de orar. Mas a oração é a primeira forma de você buscar a direção de Deus. Quer a direção de Deus, querido? Tem que orar. Não dá para ter direção de Deus sem oração. Nós precisamos orar, porque é na oração que Deus nos revela a sua vontade. Sabe uma outra forma? Nós estamos buscando a direção de Deus, que Deus revela a direção dele para nós, através da palavra. Já experimentou? A palavra de Deus traz princípios e promessas, e Deus fará exatamente o que está na sua palavra. Quer saber a vontade de Deus? Vá buscar na palavra. E Deus vai trazer ao teu coração a inspiração para aplicar na sua vida o que você vai ler na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, em Salmos 119. Se nós estivermos na palavra, buscando a Deus na palavra, a probabilidade de nós errarmos é muito menor. Porque nós estaremos purificando o nosso coração. E aí nós poderemos ouvir Deus. Porque a palavra vai trazer purificação ao coração. E você vai estar com o coração livre para ouvir a direção de Deus. Olha o que o salmista fala aqui, ó. Salmo 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então você quer uma forma de orar certo, de decidir certo? Encha-se da palavra de Deus. À medida que você ora e à medida que você se enche da palavra, Deus vai ministrar ao teu coração a vontade dele. Você está preparado. É isso que Deus quer para nós. Olha o que diz o Salmo 119, versículos 98 ao 100. Diz assim, ó: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos que estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha o 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Então você quer agir com cautela, com prudência, com direção de Deus? Encha-se da palavra. Uma coisa que eu quero dizer a você: Deus, ele jamais agirá e te direcionará se aquilo que você está pedindo estiver diferente dos princípios ensinados na palavra. Se você estiver pedindo algo que está diferente dos princípios, lá na oração, Deus vai conformar o teu propósito com o dele, para que o dele prevaleça, e então ele vai te responder. É muito simples, eu vou dar um exemplo. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho e alguém dizia um pastor dizia que ele foi aconselhar uma pessoa e a pessoa dizia assim: pastor, ora por mim, porque eu estou orando por aquele rapaz. E o pastor falou: que bom, querida, vamos orar sim.
né? E qual é o propósito da oração da irmã? A irmã quer namorar, pastor, só que ele tem um impedimento, ele é casado. Irmãos, como Deus vai responder a oração de alguém que quer acabar com um casamento para se casar com a pessoa, depois de arruinar o casamento do outro? Deus não está nisso. Deus não estará lá. Porque a Bíblia diz que Deus é amor e Deus jamais romperia uma união em detrimento de alguém que está pedindo. Escute isso. Deus não responderá coisas que estiverem diferentes da palavra. Se você está pedindo algo que está diferente dos princípios bíblicos, procure alinhar o seu pedido aos princípios da palavra. Então Deus te responderá. Você pode dizer aleluia. Então Deus agirá segundo os princípios estabelecidos na sua palavra. E Ele fará. Então, como que eu posso buscar a direção de Deus? Orando e me enchendo da palavra. Deus se incumbirá de me ajudar a ajustar o meu pedido à vontade dEle. E o nome dEle será glorificado. Você pode dizer aleluia? Aleluia! Buscando a direção de Deus. Oração e palavra. Sabe qual é a outra coisa que você precisa fazer para buscar a direção de Deus? É consultar pessoas mais próximas e que sejam cheias de Deus. Não adianta consultar o teu amigo que está desviado. Uma pessoa que não tem nada de comunhão com Deus, que não conhece a palavra. Mas quando você consulta alguém que é próximo a você, que não vai sair por aí contando a tua vida para ninguém. Atenção, cuidado para quem você conta os seus projetos. Conte para pessoas confiáveis e que sejam cheias da unção de Deus na vida delas. Porque elas saberão trazer os teus pedidos até o Senhor. Elas saberão levá-los até a presença de Deus e não sair levando para todo mundo. Tem gente que sabe a situação do outro e sai falando para todo mundo ao invés de colocar diante de Deus. Então saiba a quem pedir. Peça conselhos. A Bíblia nos estimula a pedir conselhos para pessoas confiáveis, pessoas cheias de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, Provérbios, capítulo 24. Deus vai te direcionando pela oração, pela palavra, pelo conselho de alguém direcionado por Deus. Provérbios, capítulo 24, versículo 6, diz assim: porque com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão de conselheiros. Então, quando você tem uma pessoa de Deus, que Deus ministrou seu coração para você compartilhar algo que você precisa de direção de Deus, com certeza Deus vai usar essa pessoa para te abençoar. Escute, através da oração, da palavra, de conselheiros, isso é um conjunto e Deus, você está se preparando para ouvir a voz de Deus. À medida que você vai se preparando, Deus vai tendo a oportunidade de ministrar o seu coração. Uma coisa importante nessas pessoas que a gente busca aconselhamento, eu poderia listar aqui algumas pessoas, mas eu quero falar aqui sobre uma coisa importante: família, casais. Como que eu, que sou casado, vou tomar uma atitude contrária ao que o meu marido, minha esposa imaginam? Nós precisamos andar em acordo. Então, quando a gente ora por um projeto e aquilo está no coração de Deus, Deus trará tudo para concorrer a favor daquele projeto. Então, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai abrir a visão do seu cônjuge, da sua namorada, do seu namorado, para que juntos vocês possam orar por aquele projeto e não concorrer sobre o projeto, né? Ah, você quer ou não quer? Não. Nós vamos orar e Deus vai ministrar o coração dos dois. Porque a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3,3 fala isso. Então nós precisamos estar juntos em comunhão nas opiniões, orando junto, um apoiando o outro. Olha o que Jesus fala aqui, Mateus, capítulo 12. Então, quando você vai buscar um conselho, esteja pronto. Você já está orando, você já está lendo a palavra. Esteja pronto, seja maduro para ouvir o conselho. E nem sempre o conselho vai ser o que você quer ouvir. Às vezes vai, às vezes não. Mas tudo aquilo vai ser colocado diante de Deus. E é Deus que vai preparar todos esses itens para ministrar o teu coração à vontade dele. Olha o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 12, versículo 25, diz assim a palavra, olha: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então eu não posso ir contra todo mundo, né?
Ah, eu tenho um projeto, tá todo mundo contra mim. Minha família está contra mim, meu pastor está contra mim, os meus irmãos mais chegados estão contra mim. É porque todos eles estão cegos. Só eu que tenho visão de Deus. Será? Porque a Bíblia diz que não pode haver divisão, né? Então, um dos sinais de Deus é a conformidade, é a comunhão de pensamentos e opiniões. Deus vai ministrar o teu coração através da palavra, da oração, e Deus vai confirmar o que tem ministrado ao teu coração pelos conselhos. E esses conselhos vão abrir o teu entendimento para você enxergar a vontade de Deus naquilo que você tem que decidir. Você entende isso? Procure ajuda, seja de um pastor, de uma autoridade espiritual que possa te aconselhar por Deus. Não é sair por aí falando para todo mundo, né? Tem gente que começou um projeto, aliás, nem começou, pensou em fazer um projeto e já está contando para todo mundo, nem sabe se aquilo é de Deus ainda, nem sabe nem quando vai começar, mas já está falando para todo mundo. Queridos, guarde em oração, guarde para você, compartilhe somente com pessoas muito confiáveis, fique em oração, vigilante para que você não saia falando das coisas antes da hora. E no tempo de Deus, tudo se fará formoso. Creia nisso, amém? Aleluia. Então, compartilhe com pessoas experientes, pessoas que têm comunhão com Deus, que podem te dar uma orientação, ou que talvez nem te digam nada, mas vão orar por você, vão pedir direção de Deus para você. E isso vai acontecer. E aí haverá concordância. E a Bíblia diz que na multidão de conselheiros, então você terá estabelecido aquele teu propósito. Entende isso? Então, como saber a vontade de Deus? Buscando a direção de Deus. Escute, através da oração, da palavra e de conselhos sábios de pessoas que buscam a Deus, assim como você está buscando a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos ver a segunda coisa que nós precisamos fazer para saber qual é a direção de Deus para a nossa vida. Vamos lá? A segunda coisa, aguardar a hora certa para decidir. Está preparado para esperar a hora de Deus? O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Escuta, nós precisamos esperar o comando de Deus para agir e não agir para depois perguntar: Deus, era assim que era para eu fazer? Não, eu preciso perguntar a Deus antes de agir. Então nós precisamos esperar, sabe? Há uma dádiva grandiosa no tempo. Quando você espera, você vai descobrir se o que você sentiu era um impulso ou era a direção de Deus. Vou repetir isso. O tempo da espera servirá para que você discirna se era um impulso ou se era por direção de Deus. Entende isso? Cuidado com os impulsos. Nós somos muito impetuosos, saímos fazendo tudo, pensando, as emoções, arrepiei, chorei, e então eu vou tomar uma decisão. Não faça isso. Não faça isso. Espere. Peça a direção de Deus. Por mais que você esteja desejando fazer, espere o comando de Deus. Você será bem sucedido. Não acredite nos seus impulsos, nas suas emoções. Olha que coisa séria que a Bíblia fala aqui, olha, em Jeremias, vamos lá ver? Livro de Jeremias, estou indo lá, Jeremias, capítulo 17. Olha o que a Bíblia fala aqui, isso é bem forte, irmãos. Jeremias 17, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então não dá para acreditar num arrepio. Eu me arrepiei, estou toda arrepiada, vou tomar essa decisão. Deus não está no arrepio, não. Toma cuidado com isso. Pode até estar, mas no impulso Deus não está. Pergunte a Deus. Você já orou sobre isso? Você já se encheu da palavra? Você já procurou princípios bíblicos para dar cobertura para você, para aquele pedido? Você já compartilhou com alguém para orar junto com você? Então agora você vai esperar um momento para você agir. E não sair agindo de forma por impulso. Porque Deus não está nisso. Olha só o que a Bíblia fala aqui, ó. Filipenses, capítulo 2. Vamos lá ver. Cuidado com os impulsos. Eles podem nos fazer sofrer muito. Então, queria namorar aquele garoto. Queria namorar aquela garota. Você já orou? Você já se encheu da palavra? Você está buscando a Deus? Você pediu a opinião de alguém para orar junto com você? Então você está certo disso? E Deus encheu o teu coração de um sinal chamado paz, que eu vou mostrar já já. Se Deus fez isso, tome a decisão. Você pode fazer, você pode aceitar o pedido. Mas se falta alguma coisa disso tudo que a gente falou até agora,
não tome nenhuma decisão. Espere. Continue buscando a Deus. Deus vai confirmar se é só um impulso, um desejo teu, da tua emoção, ou se é a direção de Deus. Olha só, Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra, ó, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, quando eu espero, Deus vai operar em mim o querer dele. Na hora que eu espero, eu vou discernir se aquilo era uma coisa, só uma emoção, ou se era de Deus. Realmente, Deus plantou aquilo dentro do meu coração e aquilo não me deixa mais. E eu tenho certeza, Deus já me deu paz, então eu vou tomar aquela decisão. Entende isso? Glória a Deus. Cuidado com as armadilhas do diabo. Muitas vezes o diabo coloca pessoas na nossa frente para nos fazer desviar daquele propósito que Deus tem para nós, nos atraindo com coisas que parecem ser Deus, mas não são. Como que você vai saber? Na oração, na palavra, na dispensação, aguardando Deus. Deus vai ministrar o seu coração. Não haja por impulso, nem por estar encantado com algo ou com alguém. Espere a direção de Deus. Eu posso ouvir aleluia? Glória a Deus. Olha que perigo isso aqui, ó. 1 Reis. A Bíblia está mostrando alguém que foi ludibriado. Apesar de ter buscado a Deus, não ouviu Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos tão cegos que nós não ouvimos a Deus. A gente está tão encantado pelas nossas emoções que a gente não escuta a Deus. Atenção, tome cuidado, porque o nosso coração é enganoso. Nós precisamos de sinais de Deus sobre nós, através da oração e da palavra. Deus vai ministrar paz ao teu coração e você terá certeza de que você está agindo por Deus e não por uma emoção barata. Entende isso? Olha o que a Bíblia diz, 1 Reis, capítulo 22, versículo 4, assim: então disse a Josafá, irás tu comigo a peleja em Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel, serei como tu és, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como teus cavalos. Sabe essa história aqui? Quem era o rei aqui? Era Acabe, o pior rei que Israel já teve. E Josafá era um homem de Deus, buscava Deus, mas ele caiu numa armadilha. Recebeu o convite de Acabe para lutar com ele, para trazer o exército para lutar com ele. E ele disse, você vai comigo, você vai comigo nessa cidade, Ramote de Gileade, para a gente lutar. E Josafá, sem discernimento, porque não orou, porque não pediu a direção de Deus, ele diz, vou, claro, eu estou contigo, vamos junto, estamos juntos, vamos que vamos. Se você ler os versículos seguintes, ele pede para ouvir a opinião de um homem de Deus, mas ele não faz o que o homem de Deus diz. O homem de Deus diz, olha, tem um espírito de mentira na boca dos profetas dizendo para vocês irem, mas você, Acabe, vai morrer. O que ele tinha que ter feito, Josafá? Tinha que ter dito, tô fora, não vou nada. Deus não está nesse negócio. Ao contrário, ele teimou, quase morreu na guerra, porque estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, e Deus não pôde abençoar. Cuidado, nós precisamos de direção de Deus, não tenha pressa, sabe? Os planos de Deus para mim e para você, eles não vão se frustrar, eles se cumprirão. Agora, depende de nós querermos buscar a direção de Deus para a gente não se desviar dos planos dele, dos propósitos dele, para que não se retardem os seus planos, mas que possamos andar na vontade de Deus, para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida no momento certo. Eu posso ouvir aleluia? Aleluia! Então tenha certeza que você não está caindo numa armadilha. E para você ter certeza, você precisa estar em oração e se enchendo da palavra. Deus vai ministrar o teu coração. Não caia nas armadilhas do diabo. Sabe uma outra coisa? Quando você aguarda a hora certa, tenha certeza de que você não está infringindo as leis de Deus, nem as leis dos homens. Há pessoas que tomam decisões aqui, oraram, já senti paz, mas está fazendo um monte de coisa errada, infringindo leis aqui dessa terra. Como que Deus pode estar nisso? Se nós temos que ser exemplo para todos, a nossa vida tem que ser, a Bíblia diz que nós temos que resplandecer a glória do Senhor. A nossa vida é um espelho para esse mundo, para essa sociedade. Então Deus não estará naquilo que vai escandalizá-lo, que vai envergonhá-lo. Então a vontade de Deus estará naquilo que está de acordo com a palavra, que não infringirá a palavra, as leis de Deus e nem as leis da terra. Entende isso? Glória a Deus. Lembra de Neemias? A Bíblia diz que Neemias orou ao Senhor por um projeto que Deus colocou no coração dele, que era de reconstruir Jerusalém. E ele ora a Deus e vai ao rei, pede autorização, o rei concede. E ele espera por um tempo, até ele viajar.
ele espera um período de tempo, alguns meses, até que ele pudesse viajar e colocar em prática aquilo que Deus colocou no coração dele. Mas para ele ir, ele se certificou que ele estava com tudo certo. Ele pediu cartas ao rei, ele pediu uma escolta ao rei, ele pediu material, mão de obra, tudo certinho. Ele não partiu numa aventura. Partiu, tô indo para aventura. Não, isso não é de Deus, não. A gente não partiu para aventura, não. A gente partiu para os propósitos de Deus na nossa vida, porque a gente já orou, já se encheu da palavra, já tem certeza que Deus está naquele negócio. Então agora está na hora de você agir. Aleluia. Então nós precisamos ter certeza, irmãos. Nós não podemos ter dúvida. E você pode me perguntar assim: irmã, e se eu tiver dúvida? Não faça nada. Espera. Está preparado para esperar? Muitas vezes você vai ter que esperar até que Deus faça chegar o momento certo, o tempo certo para ministrar o teu coração. Sabe? Como eu saberei a vontade de Deus? Além de buscar a direção de Deus e aguardar a hora certa, Deus vai confirmar a vontade dele no meu coração, ministrando paz. Sabe? Não vai vir um vento impetuoso que vai te responder, não vai vir um anjo descer para te responder, não. Deus vai te dar paz. Se há algo que Deus ministra em nosso coração para tomarmos uma decisão, chama-se paz. Enquanto você não tiver paz, não faça nada. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, que Deus é Deus de paz. 1 Coríntios, capítulo 14, vamos lá, estou terminando, tá bom? Já vou acabar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então Deus é um Deus de paz. Ele vai ministrar ao seu coração paz. Então não sai por aí falando para todo mundo antes de você ter certeza que Deus está naquele negócio. Se possível, deixa para falar para todo mundo quando você já tiver conquistado aquele propósito de Deus no seu coração. Trabalhe com Deus. Não se preocupe em dizer para todo mundo. Porque senão a gente cai naquele problema lá da parábola da torre. Lembra dessa parábola? Jesus falou que o homem, ninguém senta para construir uma torre sem fazer os cálculos. Para ter certeza que está com todo o aparato, que aquilo tudo ali é propósito de Deus. E que ele vai dar conta de fazer aquilo ali. Porque senão ele vai começar, não vai acabar, e todo mundo vai rir dele, ele vai ser envergonhado, e vão dizer: mas não era Deus? Deus não tinha ministrado para ele? Porque não deu certo? Porque falou antes da hora. Então, vamos buscar a direção de Deus. Vamos orar. Vamos nos encher da palavra. Vamos buscar os conselheiros, pessoas de Deus, que vão nos ajudar na oração, que vão nos dar um conselho abençoado. Pessoas experientes, cheias de Deus, que já viveram situações parecidas. Vamos aguardar a hora certa de decidir. Esperar. Porque pode ser uma grande emoção. Pode não ser Deus. Cuidado com as armadilhas do diabo. Não é o arrepio quem faz você decidir que é Deus. É Deus ministrando paz no teu coração. É que vai dizer para você se Deus está naquilo ou não. Entende isso? Queridos, nós não podemos nos envolver em aventuras, mas nós precisamos viver os projetos de Deus para as nossas vidas. Você quer viver o plano de Deus para a sua vida? Então ore. Então se encha da palavra. Então peça a Deus para confirmar com paz no teu coração. E você vai agir na hora certa. Quando todos esses itens estiverem concluídos dentro de você, você vai poder agir. E você verá os frutos que Deus vai fazer você colher pelo projeto que Ele mesmo confirmou no teu coração. Você crê nisso? Que Deus nos ajude. Que Deus nos mantenha em comunhão com Deus. Saber a vontade de Deus é uma consequência de você estar com a sua vida de oração, de enchimento da palavra, de esperar no Senhor em dia. Quando você está com tudo isso em dia, quando a sua vida devocional está em dia, você está pronto. Você é um terreno pronto para que Deus possa ministrar a vontade dele no seu coração. E o Deus de paz encherá o teu coração de paz de tal forma que você não terá dúvidas. Escute, não é porque é da vontade de Deus que você não terá lutas na hora que você estiver trabalhando no seu propósito. As lutas virão, mas há uma diferença. Você está trabalhando naquilo que Deus quer. Então é o Senhor quem vai se levantar e vai dar vitória para você completar o propósito dele na tua vida. Você crê nisso? Que o Senhor te abençoe, te dê força, vigor, poder, paz, para que você decida certo e você verá os frutos na sua vida aqui nessa terra, para a glória de Deus. Deus te abençoe, querido. Graça e paz.
Amém. De descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço é o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Medos não te dominam.